semana temos uma semana de atividades diferentes. Vamos conhecer sobre a invasão holandesa aqui no Nordeste, especialmente no estado de Pernambuco. Para entendermos como se deu a invasão, nós vamos começar desde a União Ibérica até as causas, dessa invasão, o legado dos holandeses, a Batalha dos Guararapes e a expulsão dos holandeses, tá certo? Lá em meados de 1630, ok? Então vamos lá que temos uma semana recheada de atividades. União Ibérica é o nome que se dá ao período em que Portugal e Espanha uniram-se para ser governados pelo mesmo rei. Essa união política durou de 1580 até 1640, causada pela crise da sucessão do Reino de Portugal. Quem assumiu os dois países foi o rei da Espanha, Felipe II. Assim, foram 60 anos de União Ibérica. Aconteceu que o Dom Sebastião, ele não tinha filhos, ele não tinha herdeiros diretos. Então, Portugal, ele ficou sem um rei, porque esse tinha morrido durante uma batalha. O parente vivo mais próximo era o seu tio-avô, Dom Henrique. Então, em 1578, Dom Henrique assumiu o trono de Portugal, mas ele morreu 2 anos depois. Como também Dom Henrique não possuía filhos, mais uma vez não se sabia quem ia governar Portugal. O importante é você entender o seguinte: o rei da Espanha administrava a Espanha, as colônias espanholas, Portugal e as colônias portuguesas. Era o mesmo rei para a Espanha e Portugal. Lembram do Tratado de Tordesilhas? Então, durante essa conjuntura da União Ibérica, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro. Eles não vieram à toa, eles vieram de caso pensado. Eles procuraram vir para as 2 regiões mais produtoras de açúcar no mundo. Primeiro, a invasão holandesa aconteceu na Bahia, mas não deu certo. Foi entre os anos de 1624 e 1625. Só que em 1630, eles invadiram Pernambuco e dessa vez eles tiveram sucesso. Eles permaneceram aqui por 24 anos. E sua maior motivação para estar aqui, nesses 2 estados, eles procuraram vir para as 2 regiões mais produtoras de açúcar no mundo. Primeiro, a invasão holandesa aconteceu na Bahia, mas não deu certo. Foi entre os anos de 1624 e 1625. Só que em 1630, eles invadiram Pernambuco e dessa vez eles tiveram sucesso. Eles permaneceram aqui por 24 anos. E sua maior motivação para estar aqui, nesses 2 estados, era a produção do açúcar e o comércio do açúcar lá na Europa. Sem dúvida, a principal consequência direta da União Ibérica no Brasil foi a invasão holandesa que aconteceu aqui no Nordeste, principalmente aqui em Pernambuco, em Recife e Olinda. A Holanda, ela tinha uma boa relação com Portugal e até ajudou na produção do açúcar, inclusive com investimento financeiro. Porém, a Espanha estava em guerra com a Holanda e após a União Ibérica, os holandeses atacaram o Brasil para garantir o controle sobre a produção do açúcar, que era a principal produtividade do Brasil colônia. Mas esse assunto a gente deixa para a próxima aula. Até amanhã. Oi, turma. Hoje
o assunto é bem interessante, tá? Nós vamos falar sobre a invasão holandesa. Onde ocorreu? Quando ocorreu? O período da invasão holandesa. Como foi? Como se deu? Qual era a sede da capitania? Bom, olha, gente, ocorreu entre 1630 e 1637, tá? Os holandeses, eles estenderam o seu domínio pelo Nordeste brasileiro e conquistaram regiões como a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Mas, para que eles conseguissem esse feito, eles contaram com a preciosa ajuda de um colono chamado Domingo Fernandes Calabar. É isso aí. Para quem não sabia, fica sabendo agora. O conhecimento que ele tinha da terra foi algo assim crucial, tá? Para que os holandeses conseguissem ter sucesso. Quando eu digo crucial, quer dizer que ele tinha conhecimento geral do que ele estava fazendo. Então ele pôde guiar os holandeses para conseguirem a tal invasão holandesa, né? Bom, os holandeses, gente, fundaram uma colônia chamada Nova Holanda, isso, que incluiu Pernambuco e outras capitais. Seu principal interesse era controlar os centros de produção de açúcar. Bom, as forças holandesas, eles contavam com uma frota composta de 26 navios com 500 canhões. Os holandeses iniciaram sua primeira invasão do Brasil em 1624, apesar do ocorrido ter sido entre 1630 e 1637, tá? A primeira invasão deles no Brasil foi em 1624. Eles atacaram a cidade de Salvador. E na época, era o centro administrativo da colônia. Mas, um ano após terem chegado e terem conquistado o que queriam, eles foram expulsos. Isso aí. E não teve muita resistência, tá? Não foi com grande dificuldade, não. Mas eles foram expulsos, tá? E daí foi a queda dos holandeses e eles tiveram que sair, tá? Retirarem toda a sua força. E dessa forma houve a queda da invasão holandesa. Espero que vocês tenham gostado. Boa tarde. A aula vai ser sobre a invasão holandesa do território brasileiro. Aconteceram entre os séculos 16 e 17. Naquela época, a Espanha colonizava o Brasil por conta da União Ibérica. Quando o reino espanhol anexou o território português, a Holanda tornou-se independente da Espanha e invadiu o Nordeste brasileiro para dominar a produção de cana-de-açúcar da região. A presença holandesa em Pernambuco trouxe muitos benefícios durante a gestão de Maurício de Nassau. Os holandeses foram expulsos do Brasil após a revolta dos pernambucanos por não pagarem os empréstimos concedidos no início da invasão. Aproveitando a agitação em Pernambuco, Portugal, já independente da Espanha, uniu-se aos colônios brasileiros para expulsar os holandeses. Holanda e Portugal tinham boas relações comerciais. A cana-de-açúcar produzida pelos portugueses no Brasil era refinada e vendida na Europa pelos holandeses. Essa relação mudaram logo após a União Ibérica no final do século XVI. O Nordeste brasileiro era um grande produtor de cana-de-açúcar. O interesse holandês na região estava em obter o domínio de todo o processo da produção açucareira. Além do refino e da venda do produto no mercado europeu, a Holanda esperava controlar a produção e o cultivo da cana-de-açúcar. O domínio de todo o processo de produção do açúcar seria vantajoso economicamente para os holandeses. Para realizar esse objetivo,
os holandeses fundaram a campanha das Índias Ocidentais, que pretendiam conquistar os locais onde o açúcar era produzida e os postos de comércio de escravizados no litoral africano. Quando os holandeses invadiram Pernambuco em 1630, o dinheiro dessa campanha foi fundamental para reerguer os engenhos que foram destruídos durante os conflitos entre os invasores e os colonos. Os senhores de engenho foram agraciados com empréstimo para manter a produção de cana-de-açúcar. Logo após a vitória sobre os colônios, a Holanda concedeu empréstimo para os senhores de engenho para que a produção açucareira fosse retomada em 1637. Desembarcando no Recife, Maurício de Nassau, novo administrador do território holandês. Nassau tratou de ampliar o domínio holandês para outras regiões do Nordeste, como o Ceará. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vocês estão gostando da série de aula que nós estamos tendo sobre a invasão dos holandeses no Brasil? Muito legal, né? E hoje nós vamos encerrar essa aula falando sobre a Batalha dos Guararapes, tá certo? Eu sei que vocês já ouviram falar, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela hoje, tá certo? A Batalha dos Guararapes envolveu dois grandes conflitos, tá certo? Entre 1648 e 1649. Está relacionada com a insurreição pernambucana, que em outra aula nós vamos explicar sobre isso. Mas quais foram as motivações para essa batalha? Primeiro, a expulsão dos holandeses. Segundo, a devolução do Nordeste ao controle do rei de Portugal, tá certo? A retomada do culto católico, pois os holandeses eram calvinistas, tá certo? O fim dos impostos abusivos dos holandeses. Olha só, os holandeses, eles estavam escravizando até os índios e em muitos lugares houve muitas revoltas dos índios contra os holandeses, tá certo? Foi quando, pela libertação do Brasil, uniram-se indígenas, negros e portugueses contra os holandeses, tá certo? As tropas brasileiras, elas eram comandadas por Francisco Barreto de Menezes, pelos portugueses, também Felipe Camarão, representando os indígenas, e Henrique Dias, representando os negros. Mas como foi a luta, gente? Os holandeses tentaram tomar o Monte dos Guararapes contra as tropas brasileiras. Os patriotas se anteciparam em uma marcha noturna e chegaram primeiro ao monte. Esses mesmos patriotas organizaram estratégias para confundir os holandeses. Desorientados, os holandeses debandaram e se retiraram para o Recife. Foi o fim da primeira batalha. Houve duas, lembra que eu falei para vocês? Na segunda batalha, um ano depois, os soldados holandeses vão atrás de uma revanche com cerca de 5.000 soldados. Eles não sabiam o verdadeiro número de tropas brasileiras e os holandeses atacaram com tudo. E teve uma hora que eles ficaram vulneráveis. Os brasileiros usaram estratégia de guerrilha e deixaram os holandeses sem esperança de vitória. Quando eles viram que não tinham esperança de vitória, eles fogem para o Recife, onde ficam sitiados até se renderem em 1654. Partem do Brasil, abandonando todas as suas possessões da colônia. Eles ficaram desorientados e até que em 1654 eles abandonam, tá? Recife, abandonam o Brasil, deixando todas as suas posses aqui na colônia. Foi pequenininho, foi curto o nosso tempo, mas lembre-se que amanhã tem o nosso grande trabalho. Lembrem disso, tá, gente? Nós vamos terminar essa aula com a produção de cartazes sobre o assunto da semana e vocês também vão debater sobre esses cartazes, tá bom? Um grande beijo para vocês. Até amanhã, tá?